Olá, pessoal, mais uma vez, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Eu acredito que você já tenha sido abençoado na semana passada com a ministração da mestra Mariana e vamos dar continuidade agora no nosso segundo dia de aula a respeito desse assunto tão necessário para o tempo que estamos vivendo, que é a questão do abuso espiritual. Queridos, antes de nós começarmos e orarmos, eu queria dar algumas orientações para você. Aqui não é um ambiente para que você fique apenas escutando. Você pode também perguntar, falar, mas a gente precisa ter algumas regras para que o funcionamento aconteça de forma que não atrapalhe o entendimento. Então, queridos, quando você quiser falar, tem uma mãozinha aqui embaixo que você pode levantar e logo que eu terminar o entendimento, né, terminar a frase, eu vou te dar aí a oportunidade de falar. Tudo bem? Deixe seu microfone sempre desligado e se você quiser ligar a câmera para eu poder ver o seu rosto, não me sentir tão sozinho, será um prazer vê-lo, será um prazer vê-la. Então, sinta-se à vontade, ok? Vamos orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer por tua bondade, por tua graça, agradecer pelo dia que o Senhor fez. O Senhor não somente preparou o dia que passou, mas o Senhor também agiu. E nós queremos, no nome de Cristo Jesus, nos colocar à disposição para que o Senhor nos prepare para tudo que vai acontecer no dia de amanhã. Senhor, prepara o nosso coração para aquilo que ainda vamos viver no dia de hoje, mas nós queremos agradecer por tudo que aconteceu, por todos os livramentos, por todos os benefícios, por todas as bênçãos liberadas no dia que já passou. Muito obrigado. Nós estamos aí nos preparando para esse novo dia e estamos já experimentando aqui algumas informações, alguns alimentos e pedimos, Espírito, que o Senhor nos ajude a receber, nos ajude a metabolizar no nosso espírito, que toque também na nossa alma, e que todos aqui, Senhor, sejam de alguma forma tocados pela Tua presença. A coisa que nós mais queremos, Senhor, é a Tua presença. A Tua presença sendo intensificada. O Senhor já mora dentro de nós, o Senhor já habita dentro de nós, mas o que nós queremos é que essa presença tão transformadora, tão maravilhosa, tão arrebatadora, nos invada e nos encha, a ponto, Senhor, de não ficarmos somente para nós mesmos, mas que sejamos transbordados. Nós queremos transbordar, porque quando aquilo que está dentro de nós se torna tão grande, tão poderoso, e chega a transbordar, é porque está na hora de tocar outras pessoas. Então ajuda-nos nisso, Senhor. O Senhor nos chamou para tocar outras pessoas, para abençoar vidas, e sejamos hoje curados. Oh, Espírito Santo, vá tocando agora em cada parte da alma das pessoas que estão aqui. Talvez muitas pessoas tenham sido vítimas de abuso, talvez algumas aqui sejam até abusadoras, mas nós queremos hoje nos libertar desse espírito de manipulação, esse espírito de Jezabel, que é oportunista e se aproveita de estruturas estabelecidas durante a nossa vida para nos fazer manipular ou nos fazer procurar a manipulação. Ajuda-nos nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, pessoal. Hoje ficou o meu encargo de falar sobre o perfil do abusador e a gente recebeu aí informações na semana passada pela mestra Mariana sobre o perfil do abusado. E o abusado geralmente são pessoas que não se desenvolvem, pessoas carentes, pessoas que estão em busca de alguém que as diga o que fazer. Uma pessoa que se desenvolve não quer dizer que ela não precise de orientação, mas é uma pessoa que recebe orientação para criar discernimento, ok? E uma pessoa que não se desenvolve, ela não desenvolve o seu discernimento, ela não desenvolve o seu caráter em Cristo, a revelação de quem ela é em Cristo, e por isso ela sempre precisa de alguém
que seja o seu guia espiritual, alguém que esteja conduzindo-a nos mínimos detalhes. E esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que todos nós nos desenvolvamos da mesma maneira que há o desenvolvimento na vida natural, onde nós nascemos um bebê e vamos nos desenvolvendo pouco a pouco, assim também deve ser a nossa vida espiritual. Para você ter uma noção, uma pessoa só pode ser considerada nova convertida até, gente, até, isso eu estou falando de máximo, de extremo, até 5 anos de crente. Então, uma pessoa que está há 5 anos na vida da igreja, que está há 5 anos se relacionando com Jesus, essa pessoa precisa desenvolver uma rotina que a leve, que a conduza à maturidade. E amadurecer, gente, é ser semelhante a Jesus. Muitas pessoas acabam sendo vítimas de abuso porque elas não se desenvolvem, não querem fazer parte de uma dinâmica de desenvolvimento e acabam sendo, de alguma forma, uma presa fácil para aqueles que têm uma necessidade de controle. É isso mesmo. A gente precisa ter muito cuidado com a questão do controle. Por quê? Porque o controle é uma distorção da ordem que Deus nos deu quando criou a humanidade no jardim. Deus disse para que nós estabelecêssemos domínio sobre os animais e governo sobre a criação, envolvendo aí a humanidade. Mas estabelecer governo não é controlar pessoas, ok? O controle é uma distorção e vem aí da nossa da antiga natureza que tínhamos, que era a natureza pecaminosa, onde as pessoas elas querem dominar outros. Por quê? Porque isso faz parte da revelação que tínhamos antes de conhecermos a Cristo. Ou seja, faz parte da natureza de Satanás. Satanás controla. Você percebe claramente no seu relacionamento com Deus que, apesar de Deus ter uma vontade, apesar de Deus comunicar essa vontade, ele não te obriga a vivê-la. E por que ele não te obriga a vivê-la? Porque a vontade de Deus é que nesse relacionamento você desenvolva uma confiança tal que você se lance nessa vontade porque você confia, né? Nós temos lido nas Escrituras, em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Essas 3 palavras falam de níveis de compreensão, de mergulhar dessa vontade que é perfeita. Só que quando nós começamos a nossa caminhada, nós a enxergamos apenas como boa. À medida que vamos nos relacionando com Deus, vamos mergulhando na sua vontade, experimentamos a agradável vontade e depois a gente aí chega à plenitude, que é entender que a única coisa que poderíamos viver seria a perfeita vontade de Deus, porque ela se encaixa exatamente com a nossa estrutura, com aquilo que nós fomos criados. Amém? Então, que você, em nome de Jesus, entenda, a vontade de Deus é que você viva essa vontade tão poderosa, onde ele te conduz a um projeto, mas para que esse projeto possa ser vivido com toda intensidade, com toda plenitude, você precisa amadurecer, ok? Amadurecendo, você vai precisar de pessoas durante a sua caminhada para auxiliar, mas não para lhe dominar, não para mandar na sua vida, ok? E a gente precisa ter um discernimento aí, porque muitas vezes fala assim, não, porque ninguém manda na minha vida. E muitas vezes a pessoa não está querendo mandar, a pessoa está querendo te ajudar, te conduzir, então você precisa tomar cuidado com os extremos e não achar que uma pessoa que está querendo lhe orientar está tentando mandar na sua vida. Muitas vezes a pessoa está enxergando algo que você não enxerga e você está rejeitando, dizendo, não, eu já confiei,
eu não quero ninguém mandando na minha vida, eu não quero ser abusado. Entenda, abuso é uma imposição, ok? Abuso é uma imposição. É quando você não tem direito de escolha. Tudo bem? Por isso que é muito importante que os líderes que estão aqui, você nunca deve falar com o liderado num tom de imposição, a não ser que seja algo que ela precise fazer, porque faz parte da lei, faz parte da estrutura, e essa pessoa está se negando. Então, às vezes, nós usamos a nossa autoridade. Mas concernente à vida dela, ok? Tudo deve ser conduzido num tom de conselho. A pessoa sempre tem que decidir obedecer, né, acolher aquela orientação ou não. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Falando um pouquinho sobre o perfil do abusador. O perfil do abusador, ele tem origem na nossa alma. Por quê? Porque todo tipo de abuso, pessoal, é aprendido. Você aprende na sua criação a abusar de pessoas. Você aprende com os líderes que você teve, né, e começa aí pela sua casa, a ser um abusador. Todos nós, de alguma maneira, já abusamos de alguém, ok? Já passamos dos nossos limites. Por quê? Porque faz parte da natureza humana o desejo de controlar pessoas. O problema, quando isso se torna uma doença, ok? Quando a pessoa começa a querer tomar o lugar de Deus na vida daquela pessoa. Perfeito? Nós temos aqui algumas referências bíblicas, né, como Isaías 14, versículos 13 e 14, que falam da postura de Satanás em desejar ser como Deus. Nós temos também em Gênesis 3, 4 e 5, quando nós vemos ali a Bíblia nos conduzindo a esse lugar de entendimento de que a nossa natureza pecaminosa sempre vai tentar nos fazer manipular, abusar de pessoas. Vamos ver? Olha só que interessante como a serpente trabalha com a mulher. Versículos 4 e 5 de Gênesis 3. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos, se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, gente, o que é a manipulação, o que é o abuso? É você tentar tomar o lugar de Deus na vida de uma pessoa. É você assumir as responsabilidades de uma pessoa. A gente precisa compreender que pessoas precisam aprender a assumir as suas responsabilidades, assim como a gente faz com uma criança. Uma criança, quando ela está se desenvolvendo, você precisa trabalhar a emancipação dessa criança. Por quê? Porque ela precisa assumir responsabilidades. Então, a gente vê aí vários exemplos bíblicos de pessoas que foram manipuladas. Por quê? Porque transferiram as suas responsabilidades para outra pessoa. Você pode ter o melhor líder, o melhor discipulador, uma pessoa maravilhosa te orientando. Se você não assumir responsabilidades, você está transferindo para ela o seu poder de decisão. E isso não é saudável. Isso não é algo que vai colaborar com o seu desenvolvimento, né? Então, a gente precisa compreender que muitos líderes assumem a síndrome de ser como Deus e tentam assumir a posição de Deus diante de seus liderados. Por quê? Porque essas pessoas transferem responsabilidade. E a liderança também tem um outro desafio. Por quê? Porque todas as pessoas que estão na posição de liderança, elas recebem reforço social. E o que é reforço social? Credibilidade, admiração,
os benefícios oriundos do poder e muitas vezes também o quê? Bajulação, ok? Eu não estou dizendo que é errado você honrar, você querer, né, mimar o seu líder ou até querer bem a ele, mas muitas vezes esse tipo de conduta, dependendo de quem está recebendo, se torna um problema. Por quê? Porque esse reforço social que é dado a um líder doente vai fazer com que ele se assenhore das pessoas que estão oferecendo esse reforço social. Ok? Então, olha que coisa interessante, diz em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Não deve ser recém-convertido aquele que assume a posição de liderança, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Então, olha que coisa interessante. A pessoa que vai exercer liderança não pode ser uma nova convertida. Por quê? Porque ela ainda é imatura espiritualmente e, muitas vezes, também imatura emocionalmente. Por isso que nós precisamos pedir a Deus para sarar as nossas carências, sarar as nossas demandas emocionais. Por quê? Porque nós podemos fazer do lugar de liderança, gente, um lugar de suprir as nossas demandas. Então a gente começa a exigir das pessoas que elas assumam um lugar de suprir a nossa demanda de, 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 de atenção, né, de bajulação, e isso a gente acaba fazendo o quê? Utilizando a manipulação para sempre ter esse reforço da nossa carência. Então, tome cuidado. A soberba, pessoal, anote isso. A soberba é uma característica de imaturidade espiritual. Então, pessoas que são soberbas, que não gostam de ser chamadas a atenção, que têm problema, ficam com raiva quando são corrigidas, essas pessoas, elas ainda são imaturas espiritualmente e emocionalmente. Você tem que dar graças a Deus quando alguém te corrige, quando alguém chama a sua atenção, porque essa pessoa tem aliança com você. Ah, mas eu não gostei do que foi dito. Você precisa compreender que muitas vezes você não vai gostar do que vai ser dito. E faz parte, pessoal. Faz parte. A gente precisa aprender a receber a informação e metabolizar aquilo dentro da nossa alma, dizendo: eu tenho alguém que tem aliança comigo. Eu preciso ser chamado a atenção. Eu preciso ser corrigido. Ai, apóstolo, mas na minha idade. Ai, mas quanto tempo de crente eu já tenho? Não importa. Maturidade espiritual não é definida pelo tempo de crente que você tem, ou muito menos pela sua idade natural. Você precisa compreender que maturidade espiritual é a medida do meu relacionamento com Deus, o quanto esse relacionamento me impacta, o quanto esse relacionamento me transforma, e ele tem que me transformar ao modelo que já está estabelecido, que é a semelhança de Cristo. Ok? Então a gente precisa compreender isso, que ser um líder abusador, gente, muitas vezes não é algo intencional. Você pode repetir isso comigo? Ser um líder abusador muitas vezes não é intencional. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos dos líderes que abusam, eles não têm a mínima ideia que estão abusando. E por quê? Porque liderança é aprendida. Essas pessoas foram criadas dentro de um ambiente de abuso ou tiveram líderes, né, fora do seu ambiente familiar, que foram abusadores, e a única maneira que essa pessoa aprendeu a liderar é através do abuso. Então, muitas vezes, você vai lidar com alguém, você vai ver alguém e vai dizer: caramba, aquela pessoa está tendo um comportamento abusador. Não quer dizer que ela seja um abusador intencional. Existem pessoas que abusam intencionalmente e elas manipulam e manipulam de maneira consciente. Outras não. Então, por favor, o objetivo desse seminário
Não é que você saia daqui apontando pessoas, dizendo para fulano ou para ciclano, olha, você tem um perfil abusador. Não. O objetivo desse seminário é você entender como é ser um abusador, como é ser um abusado, você ser curado e você ajudar outras pessoas a saírem desse espectro, dessa forma maligna que foi introduzida à vida daquela pessoa durante a sua caminhada, durante a sua existência. Tudo bem? Então vamos lá. Características de um líder abusador. Primeiro, aquilo que eu já disse. Raramente tem a consciência ou a intenção de ferir. Então isso tem que ser levado para o seu coração agora. Now. Por favor. Todo líder abusador, ele aprendeu assim, mas nem sempre ele tem consciência de que é um abusador. Perfeito? Para ele estar cuidando, orientando e pastoreando, o que ele faz? Ele utiliza o método de cuidado que ele recebeu durante a vida. Então, ele está apenas reproduzindo o que recebeu. Outras pessoas já sabem que aquilo é uma maneira de manipular. E elas continuam fazendo, e elas continuam por quê? Porque essa maneira é a única maneira que elas encontram de receber reforço, de receber retorno para suas carências emocionais. Tudo tem a ver, gente, com carência emocional. Tudo tem a ver com problemas na alma, ok? Só que a gente, para sermos curados, a gente precisa admitir, a gente precisa se permitir. Deus não fará nada na sua vida sem que você se humilhe, ou seja, sem que você reconheça e diga para o Senhor, Senhor, eu tenho um problema nessa área aqui, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso que o Senhor me cure, eu preciso que o Senhor traga pessoas que me ajudem. Ah, apóstolo, já me feri tanto com pessoas. Pois é, você se feriu com pessoas exatamente porque você não sabe lidar com pessoas. Pessoas, nós não devemos colocar expectativa, ok? O nosso relacionamento com pessoas é um relacionamento de transformação. Eu coloco a minha expectativa no Senhor e eu ajudo pessoas da mesma maneira que elas estão me ajudando, ok? Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida isolada de pessoas. Por quê? Porque nós colocamos a expectativa no lugar errado. Saia desse lugar de carência colocando em pessoas. Obviamente que pessoas podem suprir as nossas demandas, mas elas precisam sempre nos conduzir para o autor e consumador da nossa fé. Elas precisam sempre nos conduzir para a vontade de Deus, elas sempre precisam nos conduzir para vivermos para a glória de Deus, ok? E não para servi-las somente. Tudo bem? Então, segunda característica, um abusador, pessoal, preste atenção nisso, ele é possessivo e obsessivo, ok? Eles não querem que você se relacione com outros líderes, tudo bem? Eu não estou falando de pessoas que tentam te orientar, porque existem líderes que são abusadores, são manipuladores, e está dizendo, olha, tome cuidado, essa pessoa tem comportamentos estranhos. Eu estou falando de pessoas que não deixam você se aproximar de ninguém, são aquelas pessoas ciumentas, são as pessoas que dizem, o que você estava conversando com fulano? Você terá que conversar com ele, você tem que conversar somente comigo. E eu concordo também que, se nós temos uma demanda pessoal, uma dificuldade, nós precisamos falar prioritariamente com os nossos líderes, ok? Porque tem gente que, assim, com quem ela encontra, ela vai falando das suas demandas, ela vai falando dos seus problemas. Mas existem líderes que eles acham que são donos das pessoas. Então, elas não podem falar nada com ninguém, não pode se aproximar de um outro líder. Se aproxima de um outro líder, está conversando, já ficam cheios de ciúmes. Então, tome cuidado com gente ciumenta. Tome cuidado com gente possessiva, gente que se acha dono, né?
e quer, de todas as formas, proteger a sua esfera de controle, ok? Por quê? Porque para ela o que importa é controlar, dominar e manipular. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a segunda característica. A terceira característica, pessoal, é que essas pessoas não querem gerar emancipação na vida dos seus liderados. Então, o abusador, ele nunca vai te conduzir ao crescimento. Ou, se ele te conduzir ao crescimento, esse crescimento nunca poderá ser maior do que o dele. Ok? São pessoas que dizem: cresça, mas permaneça abaixo de mim. Cresça, mas olha, você não pode me desonrar sendo maior do que eu, ou sendo mais eloquente do que eu, ou pregando melhor do que eu. Enfim, você não pode saber mais do que eu. Eu sempre serei a sua fonte. Eu sempre serei tudo que você precisa. E, queridos, isso não é algo saudável. Isso não é algo de Deus. Nós precisamos compreender que ajudar pessoas, liderar pessoas, discipular, precisa gerar emancipação. O que é emancipar pessoas? É desenvolvê-las para que elas possam viver uma vida espiritual interindependente. O que é ser interindependente? É você compreender que você tem alguém que pode pedir ajuda, mas você não depende daquela pessoa para viver a sua vida espiritual. Eu não posso criar dependência de ninguém. Eu preciso começar a me desenvolver. Tudo bem? Porque toda criança ela é dependente e todo adulto precisa ser o quê? Emancipado. Por quê? Porque o nome disso, gente, chama-se individuação. Você pode repetir comigo? Individuação. É quando você desenvolve a pessoa para que ela possa criar a sua individualidade e ela possa se emancipar. Tudo bem? A emancipação, como que ela acontece? A emancipação sempre acontecerá dando responsabilidade para as pessoas. Uma pessoa precisa ter responsabilidades para se emancipar. Por quê? Porque o objetivo da emancipação é gerar autonomia. Tudo bem? Até aqui, pessoal, tudo certinho? Amém? E quando a gente não cria emancipação, a gente cria dependência. São pessoas que não têm vontade própria, que acabam vivendo às nossas custas, e isso acontece hoje na vida de muitas famílias. Muitas famílias não têm essa dinâmica da emancipação, e aí você vê os marmanjos de 30 anos dentro de casa que não se casam, não estudam, não fazem nada e vivem às custas dos pais. E aí, quem é o culpado disso? Ah, meu filho não se interessa por nada. Entenda, você, como líder, você, como pai e mãe, precisa provocar a emancipação. Você precisa provocar a autonomia. Tudo bem? Porque é confortável ficar dentro de casa. Enquanto você der tudo que a pessoa precisa, vai continuar ali dependente de você. E hoje a gente tem aí a geração neném. Qual é a geração neném? Nem estuda, nem trabalha. Não fazem nada. Ficam o tempo todo dentro de casa, sem fazer nada, dormindo até meio-dia, vendo YouTube. E, gente, isso é extremamente prejudicial. Todos nós precisamos receber responsabilidade. Porque a responsabilidade faz com que haja o crescimento. Amém? E qual é o problema de você não emancipar uma pessoa, além dela não ter vontade própria e começar a explorar você ou começar a explorar os pais? Ela se torna uma pessoa insegura e sem estabilidade emocional. E aí o que acontece nisso tudo?
ela não consegue desenvolver a sua identidade. A chave para sermos pessoas bem-sucedidas está na nossa identidade. Como eu me reconheço, como eu me percebo, como eu vou agir, depende da maneira como eu me identifico, a minha identidade. Amém? E a gente precisa compreender algo muito poderoso que acontece hoje de montão, principalmente no meio pentecostal. Pessoal, preste atenção nisso. Não estou aqui para falar mal do meio pentecostal. Estou aqui para alertar um desvio doutrinário que acontece e muitas pessoas estão escravizadas a esse desvio doutrinário porque desconhecem a palavra. O pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, seja quem for, o mestre, nenhuma dessas pessoas são donas de ninguém. Ok? Nós não somos donos de ninguém. Nós não morremos por você. Ok? Então eu vejo muitos líderes, quando a pessoa diz assim, não, porque eu estou sendo conduzida a ir para uma outra igreja. A pessoa diz assim para você, eu não te libero. E aí eu pergunto para você, quem é você na fila do pão para não liberar essa pessoa? A gente, às vezes, toma uma posição que não nos pertence, ok? Aquela pessoa que está tomando a decisão de sair da congregação, ela precisa ser responsável. Eu estou saindo da congregação porque eu quero, estou saindo da congregação porque estou decepcionado, estou saindo, ok. Mas o que a gente precisa fazer a pergunta é, você está saindo, você buscou o direcionamento da parte do Senhor? Quando a pessoa diz para mim assim, Deus me disse, acabou a brincadeira no espaço. Vamos lá? Deus te falou? Então vá fazer o que Deus te mandou fazer. Tudo bem? Se Deus falou, pessoal, não tenho que conversar. Deus falou, se é o Deus do ventre ou se é o Deus do céu, isso eu não sei. Agora, se a pessoa disse que Deus falou, ela precisa se responsabilizar por essa atitude, por essa decisão que ela está tomando, ok? E qual é o nosso papel? O nosso papel é liberá-la. Amém? Ah, mas eu vou amaldiçoar ela. Você não tem esse poder de amaldiçoar. Não tem. Não tem. Tá bom? Nenhum pastor tem o poder de amaldiçoar ninguém. Ok? Ah, mas a pessoa saiu da igreja dando tudo errado na vida dela. Se ela saiu fora do tempo, se ela saiu com a motivação errada, o problema é dela e ela que tem que assumir responsabilidades. Não é nosso problema. Ok? Mas o perfil do líder abusador é aquele que diz, eu não te libero, eu não te abençoo. Nenhum líder tem esse poder, não precisa ter medo, ok? Você precisa ter discernimento e muita responsabilidade quando você sai de um lugar que Deus te colocou. Se você foi para aquele lugar pela vontade de Deus, você precisa ter responsabilidade de só sair daquele lugar quando os processos de Deus terminarem, ok? Ou se for realmente da vontade de Deus. Porque às vezes você está fugindo, às vezes você está saindo de uma situação que você não quer lidar, e isso, no futuro, vai ser cobrado. E não vai ser cobrado da parte de Deus, não. Vai ser cobrado de você mesmo. Porque tudo que acontece na nossa vida serve para nos estruturar, serve para nos fortalecer. E se a gente não aproveita as oportunidades para aprender com o Espírito Santo e mergulhar, ainda que seja desconfortável, ainda que seja ruim, ainda que seja difícil, se a gente não aproveita as oportunidades, no futuro a gente não vai ter estrutura para lidar com demandas. Porque preste atenção, gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está tudo cooperando, coisas boas e coisas ruins. Tudo está cooperando para quê? Para que o propósito de Deus e a sua vontade se cumpram na minha vida. Esse propósito, ele precisa de uma estrutura. Então, Deus faz com que tudo coopere para que eu ganhe estrutura, para que eu ganhe musculatura. Pense em Deus como um coach, como um treinador. Ele vai te treinar para o seu propósito.
Se você foge do treinamento porque dói, se você foge do treinamento porque é difícil, se você foge do treinamento porque você está magoadinho, você não vai conseguir se desenvolver. Isso é fato. E aí, quando as coisas não estiverem dando certo no futuro, por que não dando certo? As pessoas não me entendem. Não, você que não tem estrutura. Perfeito? Então, tudo que nós vivemos não é para fugir, é para perguntar para Deus o que você tem que fazer. E o sair da igreja, o sair de uma liderança, não deve ser um desejo seu. Tem que partir da parte de Deus. Ok? Deus tem que dizer assim, ó, chegou a hora, você tem que sair. Uau! Ok? Porque quando eu quero sair, muitas vezes eu estou fugindo de algo. Deu para entender, gente? Então, nós precisamos entender a dinâmica de Deus de nos fortalecer e nos fazer apropriados para o nosso propósito. Tudo bem? Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Então vamos lá. Se alguém quiser perguntar, pode levantar a mão, pessoal. Amém? Eu estou falando aqui, mas pode levantar a mão que eu dou oportunidade. Uma outra característica de um abusador é que a pessoa ela é egocêntrica, ok? Ela tem um desejo na vida. Eu preciso ser único na sua vida. Ninguém mais pode tomar o meu lugar na sua vida, ok? E ele tem um problema, porque se você começar a crescer muito, ele mata você também. Mas a porta ele vai me matar a tiro? Não. Ele vai fazer de tudo para te queimar, para te anular. Por quê? Porque ele tenta matar qualquer coisa que tire o seu brilho. Ok? São pessoas extremamente orgulhosas. São pessoas que se ofendem quando você chama pelo nome. Não, olha só, não me chame pelo nome. Eu sou o apóstolo, eu sou o pastor, ok? Então são pessoas que se ofendem com essas coisas. Obviamente que às vezes quando uma pessoa nos chama pelo nome, ela tem às vezes o objetivo de se igualar a nós. Mas você não deve se ofender se você é um líder bem resolvido. Você precisa perceber a motivação e, à medida que for caminhando, corrigir a motivação. Não há problema nenhum de chamar você pelo nome. E as pessoas devem te chamar pelo nome. E se elas reconhecem você o ofício, que elas chamem você pelo ofício, ok? Porque um líder saudável, gente, ele levanta, reconhece. Amém? Um líder saudável, ele faz com que os filhos, com que os liderados assumam responsabilidades e assumam responsabilidades sem a sua interferência, ok? É importante a gente interferir em alguns momentos, mas é também importante deixar a pessoa lidar com os pepinos da vida, ok? Então, um líder saudável, ele levanta e reconhece. E a gente tem na Bíblia um exemplo de um líder egocêntrico. Quem é esse líder egocêntrico, gente? Saul. Quem lembra aí de Saul? Saul estava tudo bem com ele, com Davi, bombando na terra dos viventes. Eles ali, ó, muito legalzinho, até que umas mulheres começam a cantar. Vamos dar uma olhada nisso? Abra sua Bíblia em 1 de Samuel. 1 de Samuel 18, verso 7. Ok? Olha o que diz aqui, ó. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Eita treta! Quando as mulheres começaram a cantar isso, gente, Saul virou no giraia. Por quê? Porque mexeu com o brio dele,
mexeu com a carência dele, porque você sabe que Saul era bonito, era alto, mas tinha um complexo de inferioridade assim gigantesco. E quando ele se vê na posição de líder, que era uma coisa que ele não queria, mas quando ele se vê nessa posição, ele, opa, essa posição é muito boa, essa posição me confere um monte de benefícios, essa posição me coloca em um lugar onde eu recebo bajulação. Ê, Saul, ó, reforço social. Saul é nosso rei. Saul. Só que apareceu alguém que era superior a Saul. E Saul, ao invés de oferecer os seus ombros para Davi, para que ele pudesse enxergar mais alto, o que Saul faz? Saul começa o movimento de perseguição, tentando matar o seu opositor, que nem era um opositor, porque Davi era um homem de honra, e Davi honrou Saul até o último momento. Mas o líder doente não consegue enxergar os Davis da vida. Ele sempre vai enxergar alguém que está querendo roubar a sua posição ou roubar o seu brilho. Amém? E são pessoas que precisam constantemente de autoafirmação. Por quê, pessoal? Porque são pessoas extremamente inseguras. São pessoas que precisam todo o tempo de serem afirmadas, de estarem na posição de liderança. Quem já viu aqui aquela pessoa que fala assim, olha, eu não abro mão da minha posição de liderança. E ela não abre mão da posição de liderança, não é por causa de Deus, não. Ela não abre mão dos benefícios que trazem reforço social para a vida dela, que suprem as suas carências. Gente, uma coisa que eu digo, ninguém toma o seu lugar. Se alguém quiser o meu lugar, estou oferecendo aqui. Fique com o meu lugar. Não quero, ok? Porque eu entendo que quando Deus te coloca no lugar, ninguém vai te tirar. E quando Deus também te tira de um lugar, não adianta você tentar permanecer. Então, essa coisa de nós ficarmos lutando por posição, por liderança, né? Gente, nada mais, nada menos do que carência. E você não quer perder o lugar que supre a sua demanda. Eu quero ser útil. Se quiserem que eu seja apóstolo, serei apóstolo. Se quiserem que eu seja Valmer, serei Valmer. Se quiser que eu ajude com as crianças, ajudarei com as crianças, porque a questão não é estar em um lugar, é ser filho de Deus. Amém? Ser filho de Deus. E por ser filho de Deus, nós servimos. Sirva pessoas. Amém? É uma frase que tem ecoado muito no meu coração, principalmente nessa temática que nós estamos vivendo agora, amando a Deus, servindo pessoas. Como é que eu amo a Deus? Eu amo a Deus servindo pessoas por intermédio do meu propósito. Mas entenda, eu preciso servir porque amo a Deus. E não servir porque sou carente e quero reforço social. Tudo bem? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, toda pessoa que precisa de autoafirmação, ela é radical em posições e ela esconde o quê? Insegurança. Amém? Toda espiritualidade, gente, precisa ser equilibrada. Pessoas que são radicais demais, são inflexíveis, não têm bom senso, essas pessoas geralmente são muito inseguras. E para que ninguém venha questioná-las, o que é que elas fazem? Elas têm posições muito radicais. Tudo bem? A gente precisa ser equilibrado, ok? As pessoas que têm um perfil abusador, elas também são narcisistas. Você pode repetir isso comigo? Narcisista. E qual é, gente, a característica do narcisista? A característica do narcisista é sempre depreciar você. Você quer ver se você está num relacionamento narcisista, a pessoa começa a dizer, olha, você não é nada sem mim.
Meu Deus, olha, louvado seja Deus porque me colocou na sua vida. Se não fosse eu na sua vida, eu não sei o que seria de você. Ah, olha, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Você já glorificou a Deus pela minha vida? Porque eu estou na tua vida, porque eu sou uma bênção para você. Você é tão burrinho, né? Você é tão burrinho, você é tão incapaz. Viu como Deus é bom que me colocou para te ajudar? Meu Deus, como eu sou necessário na sua vida. Amém? Gente, isso é narcisismo. Eu deprecio você, eu tento fazer com que você se sinta péssimo e eu me levanto sendo a resposta. Você precisa de mim. Amém? E isso é contrário à Bíblia. Aquele que quer se gloriar, glorie-se em quem? Glorie-se em quem? No Senhor. Isso aí. Glorie-se no Senhor. Então, olha, Valmir, você é uma bênção. Glória a Jesus. Você é resposta na minha vida. Agradeça a Ele. Ele que tem providenciado. Por quê? Porque o perfil do abusador é trazer as pessoas para si. O perfil daquele que é equilibrado é sempre apontar as pessoas para quem? Para Deus. Emancipação e sempre apontando para Deus. Por quê? Porque quem não é abusador não quer tomar o lugar de Deus. Amém? O outro perfil do abusador, gente, além de narcisista, ele é megalomaníaco. Ok? E eu sei que nós, como seres humanos, gostamos de participar de tudo que tenha vulto, tudo que tem aparência. Então, toma cuidado. É aquele tipo de líder que diz: nós vamos ganhar Bangu, vamos transformar Bangu, a nossa igreja é a melhor de Bangu, não existe igreja melhor do que a nossa. Isso é megalomania, ok? Nós vamos ter 5.000 membros em tanto tempo. Vamos ter muitos membros, vamos trabalhar também a qualidade, não somente a quantidade. Amém? Ter meta, gente, é muito bom. A gente precisa tomar cuidado para a gente não virar idólatras de metas. Tudo bem? Então, é megalomaníaco, ele mesmo se elogia, ele se tem como autorreferência. Eu sou uma pessoa que não precisa de ninguém. Não preciso de ninguém, não preciso ser acompanhado por ninguém. Por quê? Porque ele se acha alguém autossuficiente. Tudo bem? Mas uma coisa interessante também é que o abusador, ele é paternalista. E o que é ser paternalista? Não tem nada a ver com paternidade. Paternalismo é nada mais, nada menos do que passar pano quente. Amém? Hoje está muito na moda isso, né? Fulano está passando pano. Estão passando pano nisso, estão passando pano naquilo. Que é o quê, pessoal? Nada mais do que ficar, né, amenizando. Por que se passa pano quente? Porque não quer se perder aquela pessoa que faz a referência. Então não há confronto. Não tem confronto. Porque se tiver confronto, eu corro o risco de te perder. Ok? Eu não estou falando de você discernir o tempo para falar com aquela pessoa. Mas muitas vezes nós não queremos confrontar porque nós não queremos perder aquela pessoa que nos supre emocionalmente. Então, é alguém que, com extremo cuidado, e não abre mão do controle. Amém? Então, é uma pessoa que ela quer saber de tudo que você faz, onde você está, o que você está fazendo, por que você está conversando, por que você foi visitar aquela célula, por que você foi visitar aquela igreja, ok? É muito importante que a gente preste contas, mas são pessoas que querem, elas querem ter o controle da sua vida por inteiro. Você não me mandou bom dia hoje, esqueceu de mim? Você está esquecendo de mim? Por que você não falou comigo essa semana? Por que você ainda não me mandou o versículo? Você está me entendendo? São pessoas que querem o tempo todo atenção, ok? Não reconhecem
o seu limite de função e vocação. Ok? Então a gente precisa compreender que, como líder, nós precisamos ter limites. Ok? Você deve perguntar com o objetivo de ajudar, mas é a pessoa que precisa ter esse desejo de compartilhar com você aquilo que é necessário. Obviamente que quando acontecem os problemas, a gente pergunta: por que você nunca comentou isso comigo? Por que você nunca comentou que essa era uma dificuldade na sua vida? Mas a gente precisa ter limites, ok? E aí, como é que você está? Pelo que você está passando? Pelo que eu posso te ajudar? E nunca entrar numa situação que a pessoa não queira compartilhar, ok? Um líder abusador é alguém que quer saber de tudo, dar opinião e palpite em tudo, não reconhece o seu limite. Um líder não precisa saber de tudo e também não precisa ter todas as respostas. Tem gente que chega para mim e me pergunta: apóstolo, o que o senhor acha disso aqui? Eu vou dizer: não sei. E eu não preciso ter resposta de tudo. Não sei. Eu vou orar, eu vou buscar saber, eu vou tentar entender. Porque às vezes a gente, na posição de liderança, a gente acha que tem que ter resposta para tudo. E a gente não precisa ter, pessoal. A gente precisa ter a responsabilidade de buscar respostas, né? À medida que a gente vai caminhando, a gente vai desenvolvendo alguns conceitos, opiniões, mas às vezes a gente não vai ter resposta para tudo. E não precisa, ok? O que a gente precisa como líder é assumir a nossa posição de servir pessoas, ajudar pessoas com a motivação de amar a Deus, mas sempre entendendo que nós não somos donos de ninguém, ok? Se você já esteve num relacionamento abusivo com algum líder e esse líder abusou de você, na autoridade do nome de Jesus, perdoe essa pessoa. Muitas vezes nós estivemos em relacionamentos abusivos com líderes porque essas pessoas não sabiam como lidar conosco de uma outra maneira. Elas aprenderam assim. Como eu falei para vocês, liderança, gente, a gente aprende. A gente aprende se relacionando, a gente aprende lidando com outros. Então é muito importante que nós tenhamos o nosso coração liberado para perdoar essa pessoa. Deixa o Espírito Santo te capacitar a perdoar. Deixa o Espírito Santo te fazer voltar a acreditar em liderança. Ok? É muito importante que a gente tenha líderes sobre nós, não donos, mas pessoas que nós possamos confiar. Não são pessoas que não vão errar, mas são pessoas que estão dispostas a pedir perdão. Para mim, queridos, é inadmissível um líder que não reconhece os seus erros. Tem que reconhecer, gente. A gente tem que dizer: olha, me perdoe, eu errei. E está tudo certo. A gente não vai acertar sempre, ok? A gente não vai acertar, mas a gente precisa ser semelhante a Jesus, sabe? Para que as pessoas olhem e digam: caramba, ele errou, pediu perdão, eu também vou errar e também vou pedir perdão. E a gente vai continuar. A gente não pode ter uma visão utilitarista das pessoas. Não tenha uma visão utilitarista dos seus liderados, nem do seu líder. Ou seja, eu me relaciono com você apenas por aquilo que você pode me dar, apenas por aquilo que você pode me oferecer. Não. Crie vínculos, crie amizade, crie companheirismo. Amém? É muito importante nós entendermos que Deus coloca pessoas na nossa vida não para que a gente use essas pessoas, mas para que a gente seja abençoado por elas e também possamos abençoar a vida de cada uma delas. Amém, pessoal? Amém? Então, hoje, nessa lição,
que fala sobre o perfil do abusador. Talvez você seja alguém que abuse de pessoas. Você já abusou de pessoas, você já abusou da sua família. Amém? Você já abusou da sua família, porque liderança, gente, não é só na igreja. Você já abusou dos seus liderados no trabalho. Quantas vezes nós fizemos isso, né? E o que a gente precisa hoje? A gente precisa ter o coração de Jesus. A gente precisa permitir que o Espírito Santo nos ensine a ser como Jesus. Nos ensine a sermos pessoas humildes. Permita que a humildade de Jesus entre no seu coração nesse momento. Permita que a humildade de Jesus comece a transformar o seu coração, que você abra de novo a sua vida para confiar em pessoas. Apóstolo, eu não consigo mais confiar em ninguém. Eu sofri muito, eu sei. Mas você precisa compreender que muitas vezes o diabo tenta nos neutralizar. E como que ele nos neutraliza? Nos separando do princípio que sempre vai nos abençoar. E eu quero te dizer uma coisa: pessoas são liberadas sobre nós para nos abençoar. E você, se em algum momento sofreu na mão de alguém, eu quero dizer para você, nem todas as pessoas são assim. Ai, apóstolo, mas eu tive mais de uma decepção. Eu sei, mas muitas vezes você se decepcionou porque você colocou a sua expectativa no lugar errado. Às vezes você não pediu direção a Deus. Você também precisa se responsabilizar. Parar de colocar a culpa na vida de outras pessoas. Não, porque o líder era assim. Tá bom. E aonde você estava que não percebeu isso? Aonde você estava que você também se permitiu? Aonde você estava que você não consultou a Deus? Quantas vezes nós não consultamos a Deus? Não falamos com Deus? E aí vamos pela aparência, olhamos para o lugar, e o lugar é muito legal, e o lugar tem isso, e o lugar tem aquilo. Muitas vezes estamos visando apenas o nosso comodismo, estamos visando apenas o nosso bem-estar. Mas é nesse momento que nós somos colocados numa armadilha. Sabe por quê? Porque durante muito tempo, muitos de nós caminhamos de maneira carnal, de forma carnal, fazendo aquilo que queríamos, fazendo aquilo que achávamos que era certo. E você não foi chamado para achar nada certo. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito. Romanos capítulo 8. Então pare de viver alimentando essa pereba dentro de você, alimentando questões. Abra seu coração. Você está no novo tempo. E esse novo tempo, você só não está desfrutando mais porque você insiste em estar em um lugar de doença. Oh, rabacopalaxerelabá. O Espírito Santo hoje diz para você: sai desse lugar de morte. Ele te chama pelo nome hoje. Lázaro, venha para fora. Existe vida fora da tua caverna. Existe vida fora desse lugar de morte, esse lugar de prisão. Enquanto você insiste em viver a morte, existem pessoas esperando pela sua vida. E você precisa hoje ouvir a voz de Jesus. Você precisa ouvir a voz de Jesus chamando: Lázaro, Valmer, vem para fora. Mas sabe qual é o mais interessante? Jesus não tirou a pedra. Sabe quem tira a pedra? Pessoas. É. Quem tirou a pedra para Lázaro sair? Pessoas. Então você precisa se relacionar com pessoas. Ah, eu já fui líder, eu já fui isso, já fui aquilo. Parabéns. Volta. Deus não mandou você sair? Deus não mandou você parar? Deus falou para você que tinha um chamado e Ele está trabalhando incansavelmente. Por isso que você está assistindo agora esse vídeo, por isso que você está assistindo agora essa ministração. Deus quer que você perdoe
Vire a página. Vire a página. Chegou o tempo de você permitir que as coisas sejam feitas novas outra vez. Amém? Então, a gente precisa permitir que pessoas tirem a pedra da frente. Para quê? Para que a gente possa sair. E olha o mais interessante: pessoas tiram a pedra, pessoas tiraram as faixas de Lázaro, ok? Então você vê que Jesus só chamou. É isso que Deus quer que você compreenda hoje. Eu te chamei, mas o que você vai viver, pessoas serão usadas para tirar a pedra, para te desatar, e você vai abençoar a vida de outras pessoas, né? Eu acho muito legal, porque quando Lázaro ressuscita, Jesus abre uma célula lá na casa de Lázaro. Jesus abre uma célula. E sabe qual é o mais maravilhoso disso? As pessoas não iam para ver Jesus. As pessoas iam para ver o que Jesus tinha feito na vida de Lázaro. Deixa Jesus fazer na tua vida para que as pessoas possam ver a glória dele em você e sejam impactadas, porque pessoas abençoam pessoas. Ah, a sua liderança, ela tem o objetivo de transformar pessoas e você não pode fugir disso. Não pode. Ah, apóstolo, mas é muito difícil ser líder. Bem-vindo ao meu mundo. É isso que eu falo para os meus discípulos. É isso que eu falo para os presbíteros. Bem-vindo ao meu mundo. Ninguém disse que seria fácil, mas ele disse: tenha Ânimo. bom ânimo. O que é ânimo? Seja constante. Ó, ter bom ânimo é ser constante. Seja constante. Deus está fazendo uma grande obra e Ele quer que você abra o coração nessa noite para perdoar, para dizer: Espírito Santo, eu não quero ser mais um abusador. Espírito Santo, eu não quero ser mais alguém que, que, que abuse de pessoas. Eu não quero mais ter essas marcas. Eu quero ser uma pessoa livre, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém? Você pode fechar os Amém. seus olhos e onde você está. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a demanda de cada pessoa. O Senhor conhece cada um. O Senhor sabe pelo que cada pessoa passou durante a vida. Talvez eu esteja sendo muito direto e pessoas estejam imaginando: ele não sabe o que eu passei. Mas o Senhor é aquele que nos chama para aqui onde abundou o pecado, superabunde a graça. E eu entendo que graça é capacitação. E não há, Senhor, não há incapacidade na graça. Então eu oro agora para que cada pessoa seja capacitada a liberar aquele pastor, liberar aquele líder, liberar o pai. Arabanashu, rekotorolaba, dedelema, dekorebanachas. Rimanaia de correda lamacho tere contoroban lava. Perdoa o pai, perdoa a mãe, Senhor. A gente tem que começar com a liberação de perdão. Que essa pessoa libere perdão agora para os seus abusadores. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que abusaram só foram abusadores porque foram abusadas a vida toda e elas não sabem viver de outra maneira. Na autoridade do nome de Jesus. Pai, ajude-nos a liberar o nosso coração. Eu quero que você, mesmo com os olhos fechados, eu quero que você, se você lembrou de alguém que abusou de você, comece a dizer aí na sua casa: eu libero perdão para fulano porque ele abusou de mim. Eu libero perdão para fulano porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Fale, libere o seu coração. Se você é alguém que identificou que você é um abusador,
que você às vezes abusa das pessoas, que você manipula, que você gosta de centralizar, de controlar. Diga, Espírito Santo, me ajude. Eu tenho sido um controlador, mas eu não quero mais. Eu quero, Senhor, ser livre. Seja livre agora em nome de Jesus. Pai, que essa pessoa ela seja livre de todo tipo de manipulação que o diabo tenta imprimir, que o diabo tenta encontrar oportunidade na vida dela, no nome de Jesus. Nós oramos agora para que todos nós sejamos livres da cadeia de abuso, dessa cela de abuso. Não seremos abusadores, não seremos mais abusados. Nós fomos comprados, somos livres no nome de Cristo Jesus. Nós oramos para que cada pessoa seja tocada de uma maneira muito poderosa agora. Espírito Santo, faça aquilo que eu não posso fazer. Toque, ministre, faça com que essa pessoa avance, ajude-a, no nome de Jesus. Que o Senhor esteja trabalhando em nome de Jesus e que essa pessoa se permita ser ensinada, se permita a ser conduzida. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Amém, Amém. pessoal? Amém. Glória, Amém. glória a Jesus. Que o Espírito Santo possa te ensinar. Preste atenção numa coisa. Eu estava aqui orando, eu estava lembrando disso. Uma das coisas que a gente precisa compreender é que no reino de Deus, nada é automático. Não é mágica. No reino de Deus, nós precisamos nos permitir sermos ensinados. Sermos ensinados pelo Espírito, sermos ensinados por pessoas. Às vezes, a gente está tão traumatizado que a gente está se fechando até para aquilo que é bênção. A gente está se fechando até para aquilo que vai nos curar. Que você hoje receba discernimento para não ser uma pessoa mais fechada. Se permita ser corrigido, se permita ser ajudado, se permita ser, levantado, se permita. E permita-se principalmente, ao ouvir o Espírito Santo, quando você fizer algo, pergunte para o Espírito Santo se aquilo que você está fazendo, Jesus faria. Você vai se surpreender com coisas que o Espírito Santo vai te falar. Mas de maneira alguma ele está te acusando. Ele está apenas cooperando para que a sua fé seja uma fé viva e uma fé eficaz. Amém, pessoal? Todos receberam aí em nome de Jesus? Amém? Sim. Amém. Que o Espírito Santo continue, te abençoando em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo continue movimentando a sua vida. Eu fiquei hoje com essa incumbência de falar sobre o perfil do abusador e que você hoje seja livre de todo o perfil, de toda mágoa, de toda sequela, no nome de Jesus. Não perca a semana que vem. A semana que vem também vai ser maravilhoso, vai falar sobre muita coisa boa. Não perca, pessoal, não percam. É muito importante que a gente dê sequência, que a gente cresça, porque Deus está fazendo e você não pode ficar fora disso. Tá bom? Amo vocês. Deus abençoe a todos.